A Nintendo finalmente revelou o Switch 2 e a internet simplesmente explodiu. Especulações, teorias, piadas, memes, reclamações dos recalcados e até mesmo fanarts de um Mario meio confuso segurando o novo console como se fosse o bebê Simba do Rei Leão. Teve a galera que levantou vozes contrárias e outras vozes favoráveis. Dava pra ler nas redes sociais: por que chamar de Switch 2? Que falta de criatividade. Esses foram os críticos do sofá. Do outro lado das telas dos smartphones, os fãs devotos da Nintendo respondiam berrando: cala tua boca, seu estúpido. É a Nintendo, ela sabe o que faz. Mas o que realmente causou um curto-circuito coletivo nos neurônios de muita gente foi o conjunto de novidades reveladas, ou as poucas novidades. Na verdade, muitos acusam o Nintendo Switch 2 de ser um grande mais do mesmo, grande literalmente. Mas, sinceramente, nem precisava fazer mais do que isso. A Nintendo joga o jogo certo, entrega aquilo que a galera quer e está colhendo os louros disso porque a gente está falando do Nintendo Switch 2 por dias. Eu sou Eduardo Moreira e esse aqui são os meus 5 centavos sobre por que o Nintendo Switch 2 é um mais do mesmo, mas tá tudo certo. A gente gosta, a gente precisa disso. As melhorias foram pontuais, mas bem importantes. Primeiro, Joy-Cons presos à tela com ímãs. Conector magnético nos Joy-Cons. Isso aqui é uma maravilha. Nunca um pedaço de metal com propriedades magnéticas causou tanto alvoroço desde o advento do clipe de papel. Alguns chegaram a afirmar no Twitter que é como mágica, mas na verdade é só ciência, parafraseando a frase que Joana Prado disse um dia no comercial. Na verdade ela disse: não é feitiçaria, é tecnologia. As pessoas imaginavam todas as possibilidades que os controles poderiam oferecer a partir de agora. Já pensou você prender os Joy-Cons na geladeira, no seu cachorro ou até mesmo no vizinho, caso o vizinho ficasse muito tempo parado? Não, tudo bem. Eu sei, é tudo zoeira, tá? Eu entendo que a Nintendo provavelmente nunca recomendaria nenhum uso alternativo sugerido pelos usuários das redes sociais. Agora, fato é que jogar os games do Nintendo Switch 2 que é bom, nada. Porque jogador do Nintendo Switch não joga jogo do Switch, joga outros jogos por métodos alternativos que nós bem sabemos quais são. E existe uma explicação para isso. Os jogos do Switch, meus amigos, são muito caros. E é meio bizarro isso. O Switch original ficou relativamente barato, inclusive aqui no Brasil, mas os jogos ainda obrigam o mero mortal a traficar substâncias ilícitas em Belfort Roxo. Bom, também tem aquele detalhe, né? Quem disse que os gamers seguem regras? Quem diz que gamer tradicional joga? Aquele gamer mais hardcore é o cara que vem pro YouTube comentar sobre o jogo, mas não joga jogo nenhum. É o meu caso. Eu tô aqui gravando um vídeo sobre o Nintendo Switch 2, mas me pergunta quando foi a última vez que eu rodei um jogo de videogame na minha vida. Isso mesmo que vocês estão pensando. Em outubro de 2021, durante a última grande crise sanitária global que nós enfrentamos. Agora o Nintendo Switch 2 possui uma tela bem maior, que foi recebida com uma mistura de entusiasmo, ansiedade e vários questionamentos. Muitas perguntas mesmo. Por exemplo, maior do que a versão LCD? Mas o quão maior é essa tela? Será uma tela OLED? Vai finalmente ter resolução 4K? O Nintendo Switch 2 vai caber na minha mochila? Aí tem aquela galera que fala, né? Quem se importa com mochilas? Agora dá pra ver os pixels da espinha do Bowser em 4K. Prioridades, meu povo, prioridades. Sinceramente, eu não julgo essas pessoas. Já os designers estavam ocupados admirando a tela que agora, abre aspas, atinge as bordas do corpo do console, fecha aspas. Esse é o tipo de detalhe que apenas os mais meticulosos dão algum tipo de importância. Mas convenhamos, o Nintendo Switch 2 tá bonito pra caramba, tá? Realmente, ainda mais que a Nintendo colocou esse acabamento em preto fosco. Tá, tem os detalhes coloridos em vermelho e azul, pra lembrar que esse aqui é um console híbrido, pra lembrar que a gente tá falando de Nintendo Switch, mas se a gente olha de longe, nem parece um produto da Nintendo.
por conta da sobriedade, da beleza, do design que nem precisava mudar e de fato não mudou. A Nintendo não tinha motivos para arriscar no design do Nintendo Switch 2. Afinal de contas, o Nintendo Switch é um dos consoles mais vendidos da história, com 146 milhões de unidades distribuídas. Logo, por que mudar em algo que já está dando certo? Porque as pessoas sempre querem mudanças e inovações que em alguns casos não são necessárias? Não, é a Nintendo, a gente não está falando da Apple. A Apple que normalmente fala para os usuários: vocês não sabem o que vocês querem. Nós sabemos e nós vamos entregar aquilo que vocês querem, mesmo que vocês não tenham pedido e mesmo que vocês não saibam que querem isso. Então, eu não sei quem é o executivo da Nintendo agora, mas como ele não é o Tim Cook, então dá pra gente afirmar que ele jamais faria esse tipo de afirmação tanto quanto pedante. Bom, se não mudou, por que mudou? Vamos lá. O design é sempre uma conversa à parte depois de apresentação de qualquer produto. E no caso do Nintendo Switch 2 não foi diferente. E isso porque não foi apresentação oficial, foi apenas o recado para o mundo: olha, o produto existe, tá? Um vídeo de pouco mais de 2 minutos que mostrou muito mais do que poderia. O Nintendo Switch 2 é mais arredondado, é mais elegante e tem cores características apenas nas bordas dos Joy-Cons e na base dos dois sticks, dos dois controles. É um minimalismo com um toque de Nintendo. Alguns disseram que o novo console parecia um tablet de luxo, já outros que parecia um gadget de ficção científica. Tem uma galera que é exagerada, né? Ficar dizendo que o Nintendo Switch 2 é um console que veio lá do Star Trek é meio fanboylice isso, né? Fanboylice. Quero deixar bem claro que eu estou falando fanboylice. Mas todo mundo concorda com uma coisa. Finalmente nós temos um console que não parece um controle remoto perdido no sofá. Gente, esse povo fica fazendo bullying com o Nintendo Wii, mas esse povo não sabe o que foi viver aquela época, tá? Nintendo Wii é um baita sucesso da Nintendo, um console que vendeu pra caramba, redefiniu o que era a experiência de jogo e até mesmo estabeleceu as bases de um público que hoje está comprando o Nintendo Switch, não só para os filhos, mas para eles mesmos. Outro ponto que deixou todo mundo coçando a cabeça foi o tal sistema na parte traseira que permite o console ficar na horizontal. A internet, é claro, já apelidou o recurso de, abre aspas, suporte que deveria ter existido desde o começo, fecha aspas. Afinal de contas, o primeiro Switch tinha aquele apoio frágil que parecia ser algo prestes a se desintegrar a qualquer momento. E é inacreditável que uma empresa do porte da Nintendo coloque componentes que mais parece que foram fabricados pela Multi ou pela Positivo Tecnologia. Eu tô brincando, Multipositivo. Por favor, voltem a apoiar os meus blogs. Agora, os fãs de Super Smash Bros. Podem respirar aliviados enquanto jogam em qualquer superfície plana, sem medo de que um movimento mais brusco derrube o console. Como várias coisas não foram detalhadas nesse produto, mais dúvidas foram colocadas na cabeça já muito perturbada dos fãs da Nintendo. Aquele botão misterioso, cuja função ainda não está muito clara, já gerou milhares de teorias na internet. Ah, é para ativar o modo de realidade virtual. Não, é um botão para fazer o console levitar. Assim, tem muita zoeira na internet sobre isso. No final das contas, talvez seja apenas o botão para ligar o modo de mouse do controle, mas isso não impede a internet de sonhar e ficar fazendo piada com qualquer coisa que encontra em um produto de tecnologia. Fato é que a Nintendo mandou muito bem na apresentação do produto, mesmo ela sendo minimalista e mesmo não sendo uma apresentação de fato. Enquanto tudo isso acontecia nas redes sociais, o próprio trailer oficial foi um espetáculo por si só, por conta da sua simplicidade e do minimalismo. Pensa nisso. Um Switch original se transforma lentamente em um Switch 2, como uma evolução Pokémon, que é uma das franquias que está relacionadas com a Nintendo. E no fundo, uma trilha sonora que faz você se perguntar se está assistindo a um anúncio de um console de videogames ou a um teaser do filme da Marvel Studios. Tá, eu tô exagerando, obviamente, mas foi um golpe de mestre da Nintendo que conseguiu mostrar a evolução de um produto sem grandes exageros, apostando na fórmula de simplicidade como sinônimo de sucesso. Teve até um Mario Kart novo já garantido para o Switch 2,
só para dar aquele gás nas vendas iniciais do produto. Os fãs da Nintendo são verdadeiros devotos desse jogo, e pelos motivos certos. Agora, o que realmente conquistou os corações dos fãs da Nintendo e dos usuários do Nintendo Switch na apresentação do Switch 2 foi mesmo a retrocompatibilidade. Sim, senhoras e senhores, o Switch 2 roda os jogos do Switch original e isso foi um soco no estômago dos mais críticos e céticos. Afinal de contas, quem não quer continuar jogando Tears of the Kingdom enquanto espera o próximo grande lançamento da saga Zelda? E ninguém gostaria de ser obrigado a abandonar os seus jogos antigos ou manter o Switch original apenas porque o Switch 2 era um enjoadinho que não rodava os jogos já lançados. A Nintendo, com o seu jeitinho tanto quanto discreto, lembrou para todo mundo, principalmente para a galera da Sony que tem algum console da franquia PlayStation, de que é possível se inovar sem esquecer o passado. E principalmente, honrando o dinheiro gasto em jogos pelos seus clientes. E assim, com a sutileza de um golpe do martelo do Thor na cabeça dos rivais, o Switch 2 chegou para nos lembrar que, às vezes, só às vezes, o progresso não precisa ser revolucionário. A evolução de um produto não precisa ser algo impactante. Você não precisa entregar grandes mudanças de design para poder entregar uma nova geração de um produto. Essa revolução pode aparecer apenas no mais do mesmo com Joy-Cons magnéticos. Muitas pessoas ficaram felizes com isso, mesmo que isso pareça pouco.